Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar respondendo a questão 4 do nível 3 da segunda fase da UBMAP de 2023. Nessa questão temos que 3 pessoas entraram em um elevador no andar térreo de um prédio com 4 andares, além do térreo. Cada uma delas escolhe um andar ao acaso, independente dos demais. Então aqui nessa questão a gente vai considerar um prédio que vai ter o térreo e mais 4 andares. E para essa análise a gente não vai considerar o térreo, tendo em vista que eles vão iniciar do térreo. A gente tem qual é a probabilidade de o elevador parar em um único andar. Então, considerando os 3 andares, ele parando as 3 pessoas em um único andar. Então, aqui a gente pode fazer alguns passos para chegar a essa resposta. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se responder é qual é o total de possibilidades que tem de combinações deles parando entre os 4 andares. Então, a gente pode pensar o seguinte: se a gente temos 3 pessoas e 4 andares, pelo princípio da combinatória, a gente pode colocar o seguinte, que o total de possibilidade vai ser 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, a gente tem 3 pessoas e cada um vai ter 4 possibilidades de parar em diferentes andares. Então, um total de 64 possibilidades de combinações deles pararem no elevador. A segunda pergunta seria: quantas dessas possibilidades param em um único andar? Então, se a gente parar para pensar, se são 4 andares, então quer dizer que nesse caso só vai ocorrer quando as 3 pessoas pararem no mesmo andar. Por exemplo, as 3 pararem no primeiro, as 3 pararem no segundo, no terceiro e no quarto. Ou seja, vai ser um caso para cada andar, ou seja, 4 possibilidades. Então, e a nossa última pergunta seria: qual é a probabilidade? A probabilidade a gente calcula o seguinte: a gente pega os casos positivos, que são 4, né? 4 possibilidades, pelo total de possibilidades, que são 64. Então, se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter 64 sobre 4, a gente simplificando por 4, a gente vai ficar 1 sobre 16 de possibilidades. Em B, temos que ele procura qual é a probabilidade de parar no primeiro andar. Então, nesse caso, a gente está querendo ver quais são os casos que pelo menos uma pessoa vai parar no primeiro andar. Então, para a gente responder isso aqui, a gente vai procurar qual é o total de possibilidades dele parar no primeiro andar. Então, se a gente pegar a primeira pessoa, a gente vai ter o seguinte: se eu pensar que a primeira pessoa obrigatoriamente ela vai parar no primeiro andar, ela vai ter só um caso. Então, uma possibilidade. Mas as outras, a segunda e a terceira, elas vão ter 4 possibilidades, 4 andares, ok? Totalizando 16 possibilidades. Agora eu vou pegar a segunda pessoa, onde eu vou ter o quê? A primeira pessoa, que ela já fez todas as possibilidades de ela parar no primeiro andar, então ela só vai ter 3 possibilidades. A segunda pessoa, eu fiz exatamente como eu fiz no primeiro caso, ela parando exclusivamente no primeiro andar. E a quarta pessoa, ela vai continuar podendo parar nos 4 andares. Isso aqui totaliza então um total de 12 possibilidades. E o último caso, da terceira pessoa, eu tenho que a primeira pessoa só vai ter 3 possibilidades, a segunda também 3, porque ela já fez todos os casos que ela para no primeiro andar, e fixando ela no primeiro, então eu teria 9 possibilidades. Então, eu fazendo a somatória dessas possibilidades individuais, eu vou ter um total de 37 possibilidades do elevador parar no primeiro andar. Agora eu vou fazer o seguinte: qual é o total de probabilidade? Então, o total de probabilidade é o total de casos positivos, que a gente já viu que é 37, pelo total de casos, que a gente já viu no item A que é 64. Então, a nossa probabilidade é de 37 sobre 64. E qual é a probabilidade do elevador parar em 3 andares consecutivos? Então, para ele parar em 3 andares consecutivos, a gente só vai ter 2 casos: ele parando no primeiro, segundo e terceiro, e ele parando no segundo, terceiro e quarto andar. Então, vamos analisar caso a caso. Então, o primeiro caso, dele parando no primeiro, segundo e terceiro andar, vamos pensar o seguinte: das 3 pessoas, uma vai ter que parar no primeiro andar. Então, a gente vai ter o seguinte: para o primeiro andar, a gente vai ter que 3 pessoas vai poder parar nela. Mas a partir do momento que para uma nesse primeiro andar, no segundo andar só vai ter 2 pessoas que podem parar nele. Então eu tenho 2 possibilidades. E parando uma no segundo, no terceiro eu só vou ter uma pessoa. Então o total de possibilidades seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é o total de casos de 6 possibilidades. Da mesma forma, no segundo caso de parar da sequência do segundo, terceiro e quarto andar, eu teria o seguinte:
eu teria que 3 pessoas pode parar no segundo andar, mas parando uma no segundo vai poder apenas 2 pessoas, no terceiro 2 pessoas e no quarto somente uma pessoa. Então ficando da mesma forma com um total de 6 possibilidades. Então agora para eu calcular a probabilidade, basta somar 6 com 6, que dá 12, os nossos casos positivos, pelo total de possibilidades, que a gente já viu que é 64. Então vai ser 12 sobre 64. A gente simplificando, dividindo por 4, a gente vai ter que vai ficar com uma probabilidade de 3 sobre 16 avos de probabilidade. Então essa é a forma de estar respondendo essa questão.